Estimado servidor da PGE, muito boa tarde. Me chamo Otávio Piva e sou advogado do Sindis-PGE. Estou aqui para conversar com vocês sobre as principais alterações na Lei 10.098 de 94, o seu regime jurídico, depois que sofreu então as mudanças realizadas pelo pacote do governo Eduardo Leite, no final de 2019 e início de 2020. Na verdade, o Sindis-PGE, desde o começo, desde a apresentação dos pré-projetos de alteração legislativa, tem realizado estudos e ações políticas e jurídicas para tentar evitar qualquer tipo de prejuízo aos seus direitos legais e constitucionais. Fruto desse trabalho intenso, propusemos no final do ano um mandado de segurança no Tribunal de Justiça que conseguiu a obtenção de uma liminar, que suspendeu a tramitação do PLC 503 e 505. Infelizmente, logo após, através de um recurso da Assembleia Legislativa, o ministro Dias Toffoli, então, suspendeu a liminar e o projeto pôde ser votado pela Assembleia Legislativa. Então, a ideia agora é fazer essa breve apresentação das mudanças principais, dando um panorama jurídico sobre tais alterações. Vamos lá? Pessoal, a primeira análise que a gente vai fazer é do artigo 85 da Lei 10.098 de 94. Na verdade, é o artigo 85 e principalmente o artigo 88, esse que sofreu a mudança então pela legislação atual de 2020. O artigo 85, ele trata das famosas vantagens dos servidores públicos estaduais. Ouçam o que diz o artigo 85 original, que permanece com seu texto até hoje desta forma. Diz o 85. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: indenizações, avanços, gratificações e adicionais, honorários e jetons. Pois bem, complementando o 85, tínhamos o artigo 88 da Lei 10.098. A redação agora alterada dizia o seguinte: as vantagens de que trata o artigo 85 não serão incorporadas ao vencimento em atividade, excetuando-se, isso que é bastante importante, excetuando-se os avanços, o adicional por tempo de serviço, a gratificação por exercício de função e seus acessórios, e a gratificação de permanência em serviço nos termos desta lei. Pois bem, é justamente neste artigo 88 que nós tivemos a alteração que deu mais dúvida aos servidores públicos estaduais, porque o novo 88 não traz nenhum tipo de exceção, nem avanço, nem adicional, nem gratificação. Então seria como se dissesse, acabou a incorporação. Aí vem a dúvida, e aqueles períodos que já adquiri? E aqueles períodos em trânsito que nós possuímos, o que acontece? Notem que fala o agora novo e vigente artigo 88. As vantagens de que trata o artigo 85 não são incorporadas à remuneração do servidor em atividade, nem aos proventos dos inativos. Acabou-se a incorporação sob nenhum tipo de exceção. Contudo, gente, é importante ressaltar que o texto da lei, frio, gramatical, ele não pode ser interpretado de maneira isolada. Ele tem que sempre ser feita a sua leitura conjugando-se com as disposições constitucionais referentes ao mesmo assunto. Por sinal, é aí que entra a emenda 78 de 2020, a emenda que também foi apresentada no pacote do governo Eduardo Leite e que trouxe regras de preservação e de transição aos servidores atuais. Vamos dar uma olhadinha nisso? Então, portanto, não se preocupe e não leia de forma tão direta, linear e isolada o artigo 88. A exceção, sim. Vamos ver isso? Pois bem, gente, acontece que a emenda constitucional número 78 de 2020, ela trouxe no artigo 3º a seguinte redação: ficam extintas e não mais serão concedidas vantagens por tempo de serviço atribuídas aos servidores públicos civis e aos militares ativos e inativos, inclusive aos ocupantes de cargos em comissão, em decorrência de avanços, anuênios, triênios, quinquênios, adicionais ou gratificações de 15, de 25 anos, vedada sua restituição. Portanto, foram extintas todas as vantagens por tempo de serviço. Mas este mesmo artigo 3º da emenda 78 de 2020, emenda, repito, na nossa Constituição Estadual de 1989, diz o seguinte: preservados os respectivos percentuais implementados
nos termos da lei vigente, até a entrada em vigor desta emenda constitucional, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste mesmo artigo 3º. Então, o artigo 3º, reitero por segurança a todos, por tranquilidade, preservou os respectivos percentuais já implementados até a vigência da emenda. Foi por isso que a própria PGE, através de um parecer, deixa eu dar o número para vocês, o parecer 18063 de 2020, a própria PGE já assentou que se preservam os períodos implementados até a vigência da emenda. O que diz o parecer? O período aquisitivo em curso até 3 de fevereiro de 2020. De novo, o período aquisitivo em curso até o dia 3, que é a promulgação da emenda, deverá ser considerado para o cômputo das vantagens temporais extintas pela emenda 78. Observado, além da preservação dos percentuais já implementados, a concessão do percentual à razão de 1% ao ano, independentemente de averbação ou mesmo o pedido para tanto vir a ocorrer após a entrada em vigor da norma em voga. Portanto, podem pedir hoje o seu tempo de serviço, o seu avanço, em relação ao período implementado antes de 3 de fevereiro, que não haverá problema nenhum, tá bem? Também diz no item 2 do parecer, o artigo 88 diz, da Lei Complementar Estadual 10.098, deve ser interpretado à luz do artigo 3º da emenda número 78, que expressamente preservou os percentuais decorrentes de vantagens por tempo de serviço, já implementados até sua entrada em vigor, bem como inseriu regra de transição para os períodos aquisitivos em curso. No corpo do parecer, muito bem escrito, diga-se de passagem, bastante claro, bastante conciso, a procuradora que subscreve justifica assim, em que pese vedada, doravante, portanto da emenda em diante, a incorporação das vantagens de que trata o artigo 85 da Lei Complementar Estadual 10.098 de 94, entre as quais se incluem os avanços e adicionais por tempo de serviço, tal disposição há de ser conjugada com o supracitado artigo 3º da emenda 78, que, como visto, expressamente preservou os percentuais já implementados até sua entrada em vigor, bem como inseriu regra de transição para os períodos aquisitivos em curso. E ela complementa de forma derradeira. Deveras, uma vez implementados os percentuais na forma da legislação então vigente, as vantagens restam incorporadas ao patrimônio jurídico do servidor, não possuindo natureza temporária, mas sim permanente. Em resumo, todo o tipo de tempo a ser averbado, que foi implementado até 3 de fevereiro, permanece válido e se incorporará ao teu patrimônio jurídico. E não há nenhum impedimento que se peça isso agora, em relação ao período anterior a 3 de fevereiro de 2020. Tá bem, pessoal? Amigos, continuamos com a análise da 10.098, agora analisando a gratificação de permanência do artigo 114. Como todos devem saber, houve a redução do percentual de 20% para 10%. E isso suscitou, então, a elaboração de um parecer, de número 18065 de 2020, pela PGE. Parecer este que tem apenas 2 itens. E a gente vai fazer a análise, então, ouvindo e trabalhando sobre os itens deste parecer. Vamos lá? O que diz o primeiro item? Tratando-se a gratificação de permanência de vantagem de natureza precária e cuja concessão situa-se na esfera da discricionariedade do governador do Estado, é inviável a aplicação do percentual previsto na redação anterior, de 20%, aos pedidos ainda não deferidos, mesmo que protocolados antes do advento da Lei Complementar Estadual 15.450 de 2020, que baixou para 10%. Infelizmente, mesmo que eu não queira concordar no mérito de tal redução, é bastante sedimentado na jurisprudência brasileira que não há direito adquirido a regime jurídico. Portanto, não tendo sido deferido o pedido ainda, aplicar-se-á a redação vigente no momento do deferimento do pedido, que baixou para 10%. Todavia, quanto ao item 2, há muita dúvida. Pelo menos eu confesso que tenho a vocês. Ouçam o que diz o segundo item. Relativamente às gratificações já concedidas
e cujo prazo de 2 anos ainda se encontra em curso, embora não impositiva, é possível, a critério do gestor, proceder às respectivas revogações para subsequentes concessões com o percentual previsto na nova redação da norma. Ou seja, quem já está gozando a gratificação, recebendo 20%, poderá tê-la reduzida para 10% nas suas sucessivas renovações, diz o parecer, a critério do gestor. Amigos servidores da PGE, a ideia de direito adquirido é extremamente complexa e sempre foi objeto de um debate muito acalorado na doutrina e na jurisprudência. Eu tenho por opinião que o direito adquirido não serve para proteger situações já ocorridas, já consolidadas no passado, mas sim situações que ocorreram no passado e se encontram em trânsito para o presente, que me parece exatamente isso que ocorre com quem já recebia os 20% e tem a sua renovação baixada para 10%. Ora, isso me parece que ofende o primado de segurança jurídica à ideia de direito adquirido. Falo isso sem querer incentivar ações judiciais, falo isso com a maior segurança possível de que não se quer, então, uma enxurrada de ações judiciais que venha postular um direito que talvez não venha a ser reconhecido. Estou trazendo uma ideia, então, bastante doutrinária, bastante acadêmica, posso dizer a vocês, sobre a eventual possibilidade disso ser discutido em juízo. Para isso, eu quero fazer uso apenas de uma pequena citação doutrinária, de uma grande autora que escreveu um tratado sobre direito adquirido. Ouçam, por favor. Eu estou lendo um trecho da obra de Maria Coeli Simões Pires, que é um tratado sobre direito adquirido. O que ela diz? Devem-se, assim, respeitar como válido os padrões de justiça abrigados pelo ordenamento, o que não pode ser compreendido de modo simplista, até a edição da lei nova, deixando-se a salvo de instabilização o convencionado no passado, ou em direito constituído. Portanto, com toda a responsabilidade, eu digo a vocês, no mínimo, podemos suscitar uma dúvida doutrinária em juízo a respeito da revogação ou não renovação com o mesmo percentual que era concedido no momento em que foi deferido de 20%. Isso somente a via da ação judicial e a consolidação dos próprios tribunais poderá responder a todos nós se eu tenho razão ou não, ok? Então agora vamos às alterações menos polêmicas na 10.098, ok? Uma das alterações feitas pela nova legislação estadual é relativamente ao artigo 8º, o exame médico admissional. Dizia o antigo artigo 8º da Lei 10.098, precederá sempre, ao ingresso no serviço público estadual, a inspeção médica realizada pelo órgão de perícia oficial. E o primeiro parágrafo dizia: poderão ser exigidos exames suplementares de acordo com a natureza de cada cargo nos termos da lei. Pois agora, com a alteração legislativa, o novo artigo 8º e o parágrafo 3º dizem assim: o servidor da administração pública estadual, ao tomar posse em novo cargo, sem interrupção de exercício, será submetido à avaliação médica pericial. Perfeito, como diz o caput do artigo 8º originário. Sendo dispensada a apresentação de exames complementares, desde que não tenha alteração de riscos relacionados ao ambiente de trabalho e a nova posse ocorra no prazo máximo de 2 anos. Ou seja, ele está em exercício e passou no novo concurso público para um novo cargo. Então, em regra, são dispensados os caros e demorados exames complementares, desde que se cumpra a condição do novo 3º parágrafo, desde que não tenha alteração de riscos relacionados ao ambiente de trabalho e a nova posse ocorra no prazo máximo de 2 anos. Então me parece uma regra saudável de economia processual e economia até financeira para o servidor público que troca de cargo via novo concurso público no prazo de até 2 anos. Ok? Vamos tratar então do artigo 25 da 10.098 e o caput permanece como está, ele diz assim: o servidor poderá afastar-se do exercício das atribuições do seu cargo no serviço público estadual, mediante autorização do governador, nos seguintes casos: colocação à disposição, estudo ou missão científica, cultural ou artística, estudo ou missão especial de interesse do Estado.
Na verdade, o artigo 25 teve acrescentado o parágrafo 5º, que lapidou, que aprimorou a concessão da licença para fins de estudos. Vejam o que diz o artigo 25. O servidor estável poderá ser autorizado a, no interesse da administração pública, portanto um critério discricionário, de oportunidade e conveniência do administrador, e em campo de estudo vinculado ao cargo que exerce, isto é bastante importante, é uma delimitação material do campo de estudo a ser realizado, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, ele poderá, diz o parágrafo 5º, afastar-se com a respectiva remuneração ou subsídio para participar de programa de pós-graduação estrito sensu, em instituição de ensino superior, no país ou no exterior, conforme regulamento. Cuidem, por favor, que pós-graduação estrito sensu não são as especializações, os MBAs, que são especializações lato sensu, ok? Então é uma regra de aprimoramento que traz restrições, evidentemente, porque delimita o campo de pós-graduação do servidor público para fins de concessão da licença. Feito? Vamos analisar o artigo 28 e 29 da 10.098, que na verdade vieram com bastante atraso, porque eles são nada mais, nada menos do que uma correção necessária ao que já era previsto na emenda 19 de 98, que passou a estabilidade de 2 para 3 anos, o que era mais que conhecido. Isso ficou então capenga na nossa 10.098, foi finalmente corrigido. Então, o atual artigo 28 diz: estágio probatório é o período de 3 anos em que o servidor nomeado em caráter efetivo deve ficar em observação e durante o qual será verificada a conveniência ou não de sua confirmação no cargo, mediante apuração dos seguintes requisitos, que permanecem o que já estão na 10.098, disciplina, eficiência, responsabilidade, produtividade e assiduidade. No artigo 29 também houve pequena mudança temporal. Diz o 29. A aferição dos requisitos do estágio probatório processar-se-á no período máximo de 32 meses. E na lei antiga, como estava, falava-se então em 20 meses. E agora 32, a qual será submetida à avaliação da autoridade competente, servindo o período restante para a aferição final nos termos do regulamento. Ok? Vamos tratar então do artigo 32, que fala do horário de trabalho. O artigo 32 originário, do regime do trabalho, que era o capítulo 9 da 10.098, ele dizia simplesmente assim: o governador do estado determinará, quando não discriminado em lei ou regulamento, o horário de trabalho dos órgãos públicos estaduais. Agora, esse artigo 32 sofre uma nova redação e ele passa a prever o famoso e tão bem-vindo teletrabalho. O que diz o novo artigo 32? A autoridade máxima de cada órgão ou poder determinará, quando não discriminado em lei ou regulamento, o horário de trabalho dos órgãos públicos estaduais. Parágrafo único. Esse é bastante importante, uma salutar, uma bem-vinda inovação legislativa. Pode ser autorizado o regime especial de teletrabalho, a critério da administração, novamente por oportunidade e conveniência, na forma prevista em regulamento, ou seja, dependemos ainda de uma norma regulamentadora do teletrabalho, e desde que, cumulativamente, exista mecanismo de controle de produtividade. 2. Sejam cumpridas as metas individuais e coletivos de produtividade previamente fixadas. E 3. As atribuições do cargo e as atividades do setor não exijam a presença física do servidor. Então está agora legislado, no princípio da estrita legalidade que se submete à administração pública, a ideia do teletrabalho. Servidores amigos da PGE, eu finalizo aqui essa rápida análise das inovações da 10.098, sem esgotar logicamente o assunto, porque as mudanças foram profundas. Eu gostaria de reiterar frente a vocês, em nome do Sindis-PGE, nossa permanente e atual preocupação em não privar vocês de nenhum direito constitucional, de nenhum direito legal. Portanto, permanecemos atentos como estávamos antes quando apresentados os projetos de mudança, quando litigamos judicialmente para tentar preservar os direitos dos servidores estaduais, em especial da PGE. Nosso escritório, o sindicato está aberto a ouvi-los
e buscar sempre a melhor solução possível às suas situações concretas, ok? Forte abraço, até a próxima!